Boa noite, bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. É verdade que estamos vivendo um tempo de graça, onde Deus ele tem manifestado o seu poder, derramado da sua graça sobre nós. Nós temos presenciado o seu poder sendo derramado assim, de uma forma sobrenatural nos cultos de domingo. Se você não tem vindo, não deixe de vir, você vai ver o sobrenatural de Deus aqui acontecendo. Então ele tem realizado maravilhas, mas ao mesmo tempo nós temos visto que o tempo não tem sido um tempo favorável. Ele tem sido um tempo onde temos experimentado de privações, né? Essa falta de chuvas no leito dos rios tem proporcionado aí alguns desgastes, o aumento da energia elétrica, por exemplo, o aumento do custo de alimentos, e alguns lutando aí com desemprego, outros com problemas de saúde, problemas na família, e com tudo isso realizar a missão de ganhar vidas e cuidar bem delas tem se tornado secundário. É tanta coisa para lidar ao mesmo tempo que alguns eles têm se deixado abater em sua fé. É um fato, verdade, que Deus nos tem abençoado. Ele tem sido maravilhoso, né? Ele tem operado milagres, ele tem feito maravilhas e temos visto o mover sobrenatural de Deus. Mas também nós temos percebido muitas lutas e muitas dificuldades, e muitos de nós, por causa dessas dificuldades, pode se deixar abater, e por isso eu quero falar com você nessa noite sobre perseverança. No livro de Romanos, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, nós lemos assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Grave isso, nos gloriamos também nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluias. O texto é claro e ele afirma que pela fé em Jesus nós alcançamos a paz. Com Deus nós alcançamos essa aliança firme que nos garante vitória. E é pela fé que tivemos acesso à graça que nos mantém firmes, mas que a perseverança é que desenvolve em nós o caráter aprovado e produz a esperança que precisamos para prosseguir. Ou seja, apesar de todas as tribulações, de todas o sofrimento, de toda a insegurança que vivemos nos últimos dias, todas essas coisas podem convergir para o nosso crescimento, para o nosso estabelecimento na fé. Nós precisamos nos estabelecer como servos do Senhor, como autoridades, como embaixadores do Rei aqui na terra, e nós precisamos comunicar esse amor. E para isso nós precisamos de perseverança. Cada um de nós tem um chamado, então vamos falar sobre perseverança no chamado. O chamado, esta é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, e não se desvia da sua lealdade, não se desvia da fé, da piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É alguém que persiste com paciência, com constância e perseverança. O que podemos aprender com o apóstolo Paulo nesse texto é que alguém maduro espiritualmente não desiste do seu chamado, não desiste do plano de Deus na sua vida. Alguém que tem essa consciência não desiste da sua fé, ele não desiste da sua família espiritual, ele não desiste de ser e não desiste de fazer o que o Senhor determinou para a sua vida. Então,
por mais que tenha sido difícil, por mais que esteja sendo difícil, você não deve desistir, porque Deus tem um chamado para a sua vida. Há pessoas que começam a sua jornada de fé muito bem, mas não perseveram. Uma crítica é suficiente para afastá-lo do caminho, uma decepção, um problema, uma porta fechada. O cristão maduro, querido, ele não abre mão do que o Senhor tem para a sua vida, simplesmente porque os seus sonhos ficam sempre firmados no autor e consumador de sua fé, Jesus, aleluia. Isso faz parte da jornada cristã, porque quem segue Jesus, ninguém detém, querido. Eu diria, eu não preciso me preocupar com coisa alguma, porque Deus cuida de mim. Você pode dizer isso aí na sua casa? Repita essa frase que vou dizer, olha, eu não abro mão do meu chamado, pois sei em quem eu tenho crido. Você está me ouvindo aí agora? Repita isso para você e para Deus, repita isso para o mundo. Você não vai abrir mão do seu chamado, porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero falar também sobre a perseverança na oração, porque a oração é uma base forte no alicerce que nos sustenta na presença de Deus. A oração, ela tende a ser uma batalha na vida do cristão. É interessante perceber que a vida espiritual, ela pede de nós intimidade com Jesus e atitudes práticas de transformação. Porque nestes momentos, o nosso amor por Jesus se revela e o amor dele por nós, ele se manifesta. Então, o tempo a sós com Deus é importantíssimo para nós que hoje estamos na liderança de uma célula, para nós que hoje estamos vivendo todos esses conflitos que temos vivido. Você que não é líder de nada, mas está nos ouvindo agora, olha, Deus tem um chamado na sua vida. Você pensa que não é líder de nada, mas se você tem família, você é líder na sua família. As pessoas estão olhando para você. Se você trabalha, as pessoas estão olhando para você. E se você se diz cristão, você traz o nome de Cristo no seu coração, você declara essa fé, você tem uma liderança implícita na sua vida. Nós lideramos nesse mundo de trevas, nós levamos a luz para as pessoas. Então nós precisamos cultivar uma vida de oração se quisermos ter sucesso. Muitos crentes têm vivido um relacionamento mecânico, né? Relacionamento mecânico, o que é um relacionamento mecânico? Eu faço, Deus responde. Eu peço, Deus me dá. Quando eu preciso, eu vou até Ele. Quando eu não preciso ir até Ele. É como se fosse um relacionamento de troca. E, na verdade, o nosso relacionamento com Deus deve ser profundo, deve ser íntimo. Deus deve cuidar e guiar os nossos caminhos. As nossas decisões todas devem ser orientadas por Ele. E para que isso aconteça, é preciso mais que um relacionamento de leva e traz, é preciso intimidade. É preciso ter um tempo de compartilhamento com Deus, daquilo que você vive, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou precisando, e daquilo que eu almejo fazer por Ele, e daquilo que Ele almeja que eu faça. Então, se você tiver uma vida de oração e de busca de intimidade com Deus, você com certeza terá facilidade em vencer toda e qualquer situação na sua vida. A perseverança, ela faz parte do nosso modo de ser como cristão. Se nós não somos perseverantes em algumas áreas de nossa vida, é bem possível que a nossa vida espiritual será oscilante. Conhece alguém assim, que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, um dia está mal? Essa pessoa certamente não tem uma vida de oração com Deus. Essa pessoa certamente tem se deixado envolver pelas situações adversas e perdido o foco do seu chamado. Então é preciso ter uma vida perseverante, se você quiser ter conquistas na vida espiritual. Nós precisamos orar e ouvir a voz do Espírito Santo, para não sermos desviados dos propósitos da nossa vida. Por isso eu digo que nós não podemos abrir mão do nosso tempo a sós com Deus.
Você não pode abrir mão desse tempo, porque é na oração, nesse tempo a sós com Deus, que Ele te prepara para o que está por vir. Eu estou dizendo para você que nós teremos batalhas e sempre teremos batalha, mas se estamos em intimidade com Deus, nós temos batalhas vencidas. Nós podemos ir para a batalha com a certeza da vitória. E ainda que no caminho sejamos atingidos, nós não seremos destruídos. Nós podemos estar oprimidos, mas jamais seremos derrotados, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos garante a vitória. E por mais que as lutas estejam grandes, você vai sempre ter a certeza de que Ele está com você. E de que, seja como for, a vitória é garantida no Senhor. Aleluias. Nós precisamos então perseverar também na fé. É fácil começar bem, mas a verdadeira virtude é terminar bem. Me lembro agora de uma mensagem que o nosso pastor Honório, pregou e que entrou para a história, né? O importante é como termina. Então, se você começa, ainda que começou mal, se você se acerta com o Senhor e corrige, faz o alinhamento do seu caminho, coloca tudo na presença de Deus e passa a seguir a vontade de Deus, vai terminar bem. Aí eu quero abrir um espaço para ministrar na sua vida, líder de célula. Está faltando 2 meses para terminar o ano, praticamente 2 meses. E de repente, agora você está meio cansado, de repente meio desanimado, mas olha, persevere. Você começou bem esse ano. Apesar das adversidades, você está chegando no final deste ano. E olhe para a sua célula, todos eles são frutos da sua perseverança. Então não desanime, continue pela fé, olhe para a sua célula e enxergue uma célula multiplicando vidas. Enxergue pela fé, é um ato de fé. Enxergue pela fé uma célula saudável. Aqueles irmãos que estavam desanimados, eles agora já estão animados. Aqueles irmãos que estavam com dificuldades para caminhar, agora já estão caminhando firme. Enxergue pela fé, declare pela fé. Porque o Senhor vai honrar o seu trabalho. O Senhor ele vai honrar a sua perseverança. Há pessoas que começam a sua jornada de fé muito bem, mas não perseveram. Uma crítica é suficiente para afastá-lo do caminho. Uma decepção, um problema, os afastam da fé. Você está fazendo as coisas para quem, meu querido? Eu estou fazendo para Deus, então eu não posso parar, a não ser que Deus me mande parar. Porque as pessoas são as pessoas. Deus é Deus. Quem é maior? O que é mais importante? Se eu estou no centro da vontade de Deus, nada vai poder me parar. Líder de célula, ninguém vai te parar. A sua célula vai multiplicar, você vai crescer, você vai continuar, porque o Senhor está contigo. Então persevere e a vitória é garantida na sua vida. A gente faz as coisas que o Senhor manda. O inimigo sabe que se enfraquecermos na fé, toda a armadura de Deus cai. O cinturão da fé é a convicção dos propósitos de Deus, das suas promessas e do seu chamado para a nossa vida. Então você não pode esmorecer, não pode tirar a armadura, querido. Já falei sobre a oração, na oração você se reveste da armadura de Deus. E lembra o significado de cada utensílio dessa armadura, para não desfalecer durante o dia, porque as setas virão, mas o escudo da fé vai te proteger. E se o inimigo avançar, você desembanha a sua espada de fogo e parte para cima dele. A palavra tem que estar no seu coração, mas se você não estiver com a armadura de Deus, você está vulnerável. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos aprender a ser perseverante nas promessas de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida, Deus ele vai cumprir essa promessa. Creia, exercite a sua fé, espere no Senhor. E em quarto lugar, a perseverança na missão. Se cada um cristão que pertence a esta família abraçar a missão que Deus nos deu de ganhar vidas e cuidar bem delas, o evangelho vai chegar a toda a cidade da Serra rapidamente, por que não dizer em todo o mundo.
Meu irmão, você que está na liderança precisa entender que você tem uma dupla responsabilidade. Primeiro, a de perseverar em seu chamado e condução. E o segundo, de perseverar no cuidado daqueles que o Senhor te deu. Deus, Ele deu dons do Espírito Santo para cada pessoa. Pelo menos um dom a cada pessoa Ele deu. Este dom é para a missão e junto com o dom, um ministério, onde nós precisamos exercer com perseverança o nosso dom. Deus tem um plano e missão para cada um de nós. Todos da sua célula têm um chamado, não é só o líder que tem um chamado, não é só a equipe de liderança que tem um chamado, todos têm um chamado. Até o novo convertido, aquele que começou agora, ele tem um chamado também. E você, líder, precisa deixar isso claro para ele, que nós precisamos juntos exercer o nosso chamado, juntos nós precisamos caminhar para realizar a vontade de Deus. A missão, ela precisa ser exercida todos os dias onde nós estamos. Nós precisamos estar dentro dela, com a perseverança. Muitas vezes nós precisamos semear com choro, mas creia, nós colheremos com alegria. A igreja que vai ganhar o mundo de Jesus, para Jesus, é aquela que vai ganhar as batalhas, é aquela igreja perseverante na fé, é aquela igreja perseverante na oração, é aquela igreja perseverante no serviço ao Senhor, é aquela que vai permitir que a próxima geração esteja preparada para continuar na fé. A fé é item da armadura de Deus, como eu já disse em Efésios 6, e como ela é imprescindível para todo cristão que quer vitórias na batalha da sua vida. Então nós precisamos, nós como líderes de célula, como servos de Deus, nós precisamos tomar a nossa armadura, nós precisamos perseverar, nós não podemos recuar. E eu pergunto para você, como vai a sua vida cristã diante da pandemia, de tudo que temos visto aí? Você tem se deixado abater pelas circunstâncias? Você tem perseverado na fé, na leitura da palavra, na oração? Você tem buscado realizar a missão que Deus preparou para você? O que tudo isso fala ao seu coração nesta noite, meu querido? O Senhor diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Como é que está o seu coração nesta noite? Você está certo de que tem feito a vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Mas se não está, querido, é o momento de se consertar. Aí é onde você está agora. Feche os seus olhos, faça um exame introspectivo e fale para o Senhor. Se você precisa de mudança, peça a Ele para te capacitar, Ele vai te capacitar. Porque Deus, Ele é misericordioso, infinito em misericórdia, Ele vai restaurar você do ponto em que você parou. Então, querido, feche os olhos aí, eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero apresentar a vida dos teus servos, que têm se colocado, ó Deus, à disposição do Senhor, mas que por algum motivo, ó Deus, falharam, enfraqueceram e precisam, ó Deus, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, da restauração do Senhor. O Senhor pode alcançar essas vidas neste momento. Eu coloco até a minha vida diante do Senhor, pedindo, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia me alcance, para que eu permaneça no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade. Ó Deus, eu confesso que cada um de nós, ó Deus, precisa da unção, do tratamento, da proteção, do cuidado do Senhor. E muitas vezes somos falhos. Mas nós estamos dizendo aqui, Pai, nós não queremos mais ser falhos. Nós não queremos mais permanecer parados, inertes. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, então, em nome de Jesus, venha com a tua unção sobre nós, com o teu perdão. Passa o teu sangue sobre as nossas vidas e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Meu querido irmão, use os dons que Deus tem dado para você no cuidado da sua célula, cuidando do rebanho que foi confiado a você.
Use esses dons no seu trabalho, use esses dons na sua família, use com as pessoas que você conhece. Leve o amor de Deus e a esperança que só Jesus pode dar aos homens e que você tem. Então eu quero colocar diante de Deus agora a sua vida e pedir, olha, não desista, meu querido, permaneça, leve a salvação ao perdido, não recue nesse propósito, porque Deus conhece o seu coração, Ele vai capacitar você, Ele vai estar com você. Você só precisa perseverar neste propósito, pois Deus te recompensará, Ele nos recompensará. Então, queridos, eu quero abençoar a sua vida, declarar sobre sua vida uma semana abençoada. Eu quero que você tenha um encontro de células assim, poderoso, sobrenatural, e no final de semana vamos nos encontrar para celebrar as vitórias da semana, porque o Senhor é contigo. Então, que Deus abençoe a sua vida, e que você seja um homem de Deus para o qual você foi chamado, um homem, uma mulher de Deus como o Senhor chamou você. Que o Senhor guarde a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no coração.